Bem-vindos ao nosso canal. Tudo bem com você? Vamos lá, mais uma mensagem de Deus para nós. E desta vez a mensagem está em Apocalipse capítulo 3. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3. A palavra diz assim: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos aqui nesta palavra de Apocalipse os 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Vejamos, esta passagem do capítulo 3 foi escrito por João na ilha de Patmos, quando ele estava preso por causa do evangelho. E ele trouxe uma mensagem que Jesus, se apresentando para ele, pediu para ele escrever. Então, aqui no capítulo 3, nós podemos ver os 3 tipos de crente dentro da igreja. Primeiro, aqueles que estão mortos. Tem fama de estar vivo, mas está morto. É aquele que já morreu dentro dele. O amor pelas almas perdidas, pelo evangelho. Ele tem fama de estar vivo porque ele ainda está ali, mas por dentro já morreu a esperança de salvação, já morreu a esperança de cura, a esperança de libertação, libertação de vícios, libertação de maus hábitos. Então, esse é o primeiro tipo de pessoas dentro da igreja, aquele que tem fama de estar vivo, mas está morto. Segundo tipo de pessoa dentro da igreja, versículo 2. Aqueles que estão para morrer. Estão para morrer. Ainda não estão mortos, mas estão quase mortos. Aqueles que, conforme diz a palavra, Jesus falando, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Jesus falando. Só que aqui, essa palavra, obras perfeitas, não é a perfeição em si. Mas essa palavra, conforme o Novo Testamento foi escrito no grego, esta palavra no grego, teleios, ela significa pleno, completo, maduro. Não é sentido de perfeição no português. Então veja bem, quando Jesus está falando que algumas pessoas estavam para morrer, quase mortos, porque não achou neles a obra completa, são aquelas pessoas que tudo que começa, ela para. Começa a ler a Bíblia, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Daí a pouco já parou. Ela começa uma campanha de oração. Eu vou ganhar almas, vou levar vidas ao conhecimento da verdade, e a verdade vai transformar essa vida, e logo já se esqueceu por quem estava orando, para quem estava orando. Então a obra que Jesus fala que obra perfeita é uma obra completa. Então, nós vemos o terceiro tipo de pessoas. No versículo 4.
Mas você ainda tem em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Primeiro tipo de pessoas que estão mortos, segundo tipo, os que estão para morrer, terceiro tipo, os que não contaminaram as suas vidas. Eles estão ali dentro, mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de uma batalha espiritual, uma luta difícil, uma situação complicada, mas eles estão firmes. Não, o nosso Deus, Ele vai dar uma solução. Nós cremos porque está escrito na palavra. A nossa volta está tudo difícil, está tudo complicado, mas Deus está no controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Então são aqueles que não contaminaram as suas vestes. Terceiro tipo de pessoa. Qual tipo de pessoa é você? Já está morto? Já não tem esperança de mais nada? Está quase morrendo porque não consegue mais obedecer o que está escrito, a palavra. Tudo que começa não termina. E nós sabemos que a própria palavra diz que a vitória não é dos que começam, mas é dos que terminam. Ou você faz parte do terceiro grupo, aqueles que não se contaminaram. Não se contamina com as circunstâncias, vem a enfermidade, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele pode curar. Vem a situação difícil, vem o problema, nada domina. Então, não desanime. Não desanima, porque aquele que já está morto, a palavra fala que Jesus ressuscita mortos. Uma vida morta, sonhos mortos, Jesus ressuscita. Ele restaura vidas. Ele restaura, fortifica, fortalece. Ele traz vida. E aqueles que estavam para morrer, conforme está dizendo aqui o próprio Jesus mandando escrever, olha, lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Então, obedeça a palavra, arrependa-se, lembre-se do que você recebeu, do que você tem ouvido, do que você ouviu. E para o terceiro, aqueles que não contaminaram as suas vestes andarão com Jesus, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Então você que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Ouça. Faça das circunstâncias difíceis que você tem vivido o seu motivo de oração. Arrependa-se. Arrependa-se de não ter dado ouvido a todo ensinamento, a tudo que você aprendeu até hoje. Você acostumbrou, desanimou, não é? Mas é o momento do arrependimento, da obediência, para que você seja encontrado como aquele que não contaminou as suas vestes, ou seja, a sua vida espiritual, a sua vestimenta branca. Ela não foi contaminada nem com o pecado, nem com as dificuldades, circunstâncias, os espinhos dessa vida, deste mundo. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero deixar para você essa palavra que fortalece, que ressuscita morto. Essa palavra que edifica, essa palavra que santifica, mesmo no meio da dificuldade. Esta palavra, ela traz vida, solução. Então, você que esteve até agora, até no finalzinho aqui, ouvindo essa palavra, Deus te abençoe. Dê o seu like, né? O seu joinha lá no YouTube. E se não inscreveu no canal, inscreva-se. Porque Deus tem algo sobrenatural para você
para a sua vida, para a sua família. Eu deixo o meu abraço e continue conosco aqui no canal, em nome de Jesus.